Esse é o nosso primeiro evento aqui na Eviju, de compartilhamento de conhecimento. A gente está inaugurando hoje o que vai ser o primeiro vídeo do nosso IV Academy. Aqui na Eviju a gente tem um pilar na nossa startup, que é o C de conhecimento. Então, toda sexta-feira, a equipe tem que trazer conhecimentos novos que aprendeu, e a gente quer trazer isso e compartilhar isso na advocacia. E hoje eu quero trazer um tema bem legal para vocês, que é sobre sucesso do cliente na advocacia. Esse é um tema relativamente muito novo no mercado, mas ele faz todo sentido quando a gente pensa no objetivo de estabelecer relações duradouras, né? Que é muito do que a gente se propõe na advocacia. E aí ele parte de um pressuposto muito simples, que é o nosso cliente ele vai ter uma experiência com o serviço que é prestado pela gente, quer a gente esteja preparado ou não. Então, a gente ter controle sobre essa experiência que a gente oferta é muito importante. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para colocar aqui no chat, que a gente vai respondendo. O objetivo é ser uma troca bem legal mesmo, que é o conteúdo para vocês, né? E a gente vai registrar isso depois também. Vou permitindo o pessoal aqui, mas já vou compartilhando a tela. Vamos lá. Deixa eu iniciar. Então, vamos lá. Antes de adentrar, né, no tema propriamente dito, eu vou me apresentar um pouco, tem rostos novos aqui, realmente é o nosso primeiro evento, é um prazer conhecer vocês, então eu vou me apresentar. Eu me chamo Marcela, eu sou CEO e fundadora da Eviju, né, a nossa Lawtech aqui, que tem um propósito de revolucionar a comunicação do mundo jurídico. Vou pedir para a Bia, do time Bia, vai aceitando o pessoal aí, por favor, que agora eu já perdi o controle aqui da visão da tela. Aqui nesse QR Code tem meu LinkedIn, vocês conseguem fazer conexões comigo por lá, fiquem mais do que à vontade. Se não der para ler o QR Code, basta pesquisar pelo nome Marcela Carvalho lá, que vocês me encontram também. E à disposição também o meu Instagram e as redes sociais da Eviju. E aí eu vou contar para vocês como que eu caí nesse mercado empreendedor, nesse universo, né, jurídico aqui das Lawtechs, e por que essa mudança de trajetória ela tem a ver com esse conceito, né, de sucesso do cliente. Eu venho de uma formação muito tradicional, eu graduei na UFMG, minha família tem um escritório muito tradicional, e eu tinha o objetivo de advogar, de realmente fazer uma advocacia que fizesse diferença no dia a dia dos clientes. Então, eu realmente comecei a minha carreira totalmente no foco do que seria seguir, né, essa advocacia do escritório da minha família, que é um escritório que já tem 30 anos. E eu confesso que eu fui ficando muito desanimada com essa advocacia por causa do Poder Judiciário. Não era incomum que a gente exercesse um trabalho super bem feito, que as peças forem feitas, né, que as peças, os prazos eram feitos com muita atenção, dedicação, que o advogado da outra parte também, ele atuava de uma forma muito íntegra, muito correta, com teses excelentes, e no final chegava uma sentença, um resultado que não tinha nada a ver com o que tinha sido debatido em contraditório durante todo o processo. Então, eu identificava o Poder Judiciário com muitos gargalos, seja pelo tempo, porque tudo demorava demais, então eu demorava para ver efetivamente resultados concretos daquilo que eu estava trabalhando, seja porque pela qualidade das decisões, que muitas vezes não era incomum, né, que elas deixassem totalmente a desejar, e aí sim por um fator que eu não consegui enxergar, que é sobre o sucesso do cliente, que eu gostaria de ter sabido naquela época. Naquela época, a rotina de advogado é super corrida, né, e no fórum, e nas audiências, a gente sabe que isso é realmente muito puxado, estudar, fazer novas teses, lidar com reuniões, juiz, embargador, fazer audiência, sustentação oral e despachar. E aí, o que acontecia? Eu não tinha tempo para comunicar com os clientes sobre o que acontecia nos processos deles. Então, geralmente, os pontos de contato eram muito esparsos, né? No dia a dia ali, era muito mais um momento em que eu começava o processo e depois um ou outro ato importante ali, e já ia para a sentença, para o resultado final, para falar com o cliente se ganhou, perdeu, e se a gente iria recorrer ou não. E o que era o grande problema dessa atuação que eu tinha na época? Porque muitas vezes o cliente ele não enxergava valor no trabalho que eu fazia, né? Se ao final de vários anos, por exemplo, o resultado era de improcedência, né, era de improvimento de um recurso, se no final o cliente perdesse, e que isso faz parte das regras do jogo, né, tem ações que são mais ou menos complexas, que o cliente tem mais
provas ou menos provas de maior ou menor qualidade, que a jurisprudência é consolidada ou não. Então, tem ações que são de risco mesmo. Mas o cliente, ele julgava o meu valor só pelo resultado final, porque ele não via tudo que eu tinha feito para ele. E aí, se eu, como advogada, colocava o resultado final do meu valor, né, do meu trabalho, só no resultado final do processo, que eu nem tenho controle sobre todas as variáveis, né, desse resultado final, qual que é o entendimento do juiz, como que é a organização da secretaria dele, se ele teve tempo de analisar a prova com acuidade, se ele tem o mesmo entendimento que o meu, se ele tem um entendimento que é majoritário ou minoritário. Então, mas se eu colocava o meu trabalho, o valor de tudo que eu fazia só nesse resultado final, o fruto do meu trabalho ficava na corda bamba. Isso acontecia N vezes, né? Isso aconteceu N vezes. Então, eu comecei a migrar da minha advocacia para o lado empreendedor, né? Acabei fundando a Eviju no Globoligo Hackathon, que é essa maior competição de direito e tecnologia do mundo. Depois eu fui vindo ser acelerada por um programa de aceleração, que é o Lemonade. Recentemente passamos pelo CID, vencemos uma licitação no TJMG também, totalmente focada em inovação. Então, essa foi a forma como eu fui migrando na minha carreira para tentar trazer uma ressignificação para esse universo jurídico. E é justamente porque na época em que eu advogava, eu não enxergava esse conceito aqui, que é o time to value, que é o tempo para enxergar valor. Eu não entendia que o meu cliente ele tinha que enxergar valor no meu trabalho para além da sentença, não é só o resultado final. Porque não é só isso que o advogado faz, pelo contrário, né? A rotina da advocacia ela é muito massacrante, né? Ela requer sacrifícios muito grandes. Então, o cliente tem que enxergar tudo isso que foi feito, porque isso é todo o escopo, né? Quando a gente prepara o escritório para atendê-lo, quando a gente capacita uma equipe, quando a gente faz uma pós, quando a gente faz cursos, a gente vai em eventos, faz networking, tudo isso é um compilado de ações que são construídas, né, ao longo de vários anos e que ajudam e auxiliam no resultado final do processo. Então, o cliente precisava enxergar isso e eu não tinha esse nível de consciência. Então, hoje é isso que eu gosto de trazer para os escritórios e para os advogados, porque eu acho que vai direto na dor, que é a satisfação que o cliente tem com o resultado daquilo que vocês fazem. Né? Isso, para mim, é muito importante, porque isso diz sobre o quanto a gente se enriquece do ponto de vista de gostar daquilo que a gente faz, né? A gente se sentir bem, a gente se sentir valorizado, né? Isso, muitas vezes, eu sinto falta na advocacia, e é isso que eu gostaria de resgatar. Então, por isso, esse é o tema da primeira aula, a gente não poderia inaugurar ela de uma forma diferente. Né? Mas, afinal de contas, então, estou falando desse tal de sucesso do cliente. E aí? O que é sucesso do cliente? Por que a gente está falando isso? Que termo é esse? Como é que isso entra no mundo da advocacia? Será que a advocacia não é tradicional demais para a gente pensar em contextos, em conceitos como esses? Vou mostrar para vocês que não é, que é algo super simples e é muito mais uma questão de mentalidade do que de qualquer outro fator, tá? Mas aí, para contextualizar, vou explicar para vocês um gráfico aqui super legal que mostra que hoje a gente vive o que a gente chama de era da experiência. Antigamente, digamos que a gente passou por duas grandes eras, assim, a era industrial, a era dos serviços e do comércio, e hoje a gente vive a era da experiência. E aí, o que é isso? Antigamente, né, lá na década de 40, até ali 60, 70, a gente via muito com foco na produção, né? O que era foco na produção? Se uma empresa, uma indústria, por exemplo, tinha um sistema produtivo melhor do que outra indústria, outra empresa, ela tinha um maior ganho de margem, provavelmente o produto dela ia ser mais barato e ter menores custos, né? E ela ia conseguir vender mais. Então, a gente lembra muito daquelas técnicas que a gente ouvia na época do colégio ainda, sobre taylorismo, fordismo, né? Então, essa foi uma época que o foco na produção era muito grande. E aí, claro, que os concorrentes começaram a imitar uns aos outros, viam que uma técnica de produção dava mais produtividade, então replicava aquilo. Então, a gente começou a ter, de certa forma, uma universalização dessas técnicas, de modo que só a produção agora já não era um fator que diferenciava as empresas e os produtos mais. Então, a gente começou a focar no quê? No produto. Peraí, além de eu ter que ter algo que tem um custo menor, que tenha, né, uma margem maior para o produtor, meu produto precisa ser melhor do que o seu. E aí, realmente começou a se focar no produto, na qualidade daquele produto. E aí teve um grande salto já na década de 90, que se entendeu que, olha, isso a gente consegue constatar claramente até hoje. Não necessariamente você precisa ter o melhor produto.
Você precisa ter o melhor marketing para que necessariamente você tenha a melhor venda, né? E o marketing diz muito, né? E aqui eu gosto de fazer um exemplo muito claro, muito simples no nosso dia a dia, que é da Coca-Cola e da Pepsi. Geralmente, quando a gente pensa em um refrigerante, a primeira coisa que a gente pensa é Coca, né? É Coca-Cola. E se a gente for parar para pensar nos produtos, né, da Coca e da Pepsi, eles são muito similares, né? A latinha é o mesmo formato, a cor do produto é a mesma, a forma de abrir, os preços, né? Mas o que me faz comprar e sempre pensar na Coca em primeiro lugar e não na Pepsi, né? Há quem diga, inclusive, que se você fizer um teste às cegas, você acha que a Pepsi é Coca. Eu até truco um pouquinho essa informação, mas tenho super vontade de fazer esse teste para saber se eu realmente eu não vou passar nele, porque na minha cabeça é muito diferente, porque a Coca é a Coca-Cola, né? Mas, na verdade, é muito mais para uma estratégia de marketing, né? Quando a gente pensa na Coca-Cola, eu lembro da minha infância, gente. Coca-Cola era símbolo de Natal, né? Vinculava a imagem do Papai Noel mesmo. E não é à toa que eles fazem aquelas carreatas, né? Até hoje, nas cidades, fazendo o desfile de Natal, né? Coca-Cola é família. Quando a gente pensa nas propagandas da Coca, o que a gente lembra? É a família sentada na mesa compartilhando, são momentos de amizade, né? É a família, são amigos, né? Então a gente vê que eles entram num lado sentimental que marca a gente. Por isso que quando a gente vai pensar em comprar algo, a gente compra a Coca, por mais que outros produtos tenham o mesmo valor, a mesma embalagem, o mesmo preço e praticamente o mesmo gosto, né? Até porque como a gente sabe, quando a gente vende algo e quando a gente compra alguma coisa, na verdade é sempre por uma emoção. A gente compra por emoção e a gente utiliza gatilhos racionais, em tese, para justificar aquela compra que é 100% emocional. Então, quando a gente vê um marketing muito bem feito, a gente vê que um produto ele é muito bem vendido, ainda que ele não seja o produto de melhor qualidade, né? Quando a gente pensa num sanduíche, por exemplo, também, a gente pensa, por exemplo, no McDonald's. O McDonald's não é o melhor sanduíche do mundo, né, gente? Mas ele é certamente um dos mais vendidos no mundo inteiro, né? Justamente pelo marketing, dele fazer parte da nossa vida, inclusive da infância, com Ronald McDonald's, com estratégias de brinquedos. Então, a gente começou a perceber que as marcas, elas começaram a sair do básico de produto e preço para elas conseguirem ampliar o mercado. E aí elas entenderam de forma muito clara, do ano 2000 para cá, que para elas entrarem cada vez mais na vida das pessoas, elas tinham que criar valor, né? E aí, aqui que as marcas começaram, elas tinham que ter um foco no cliente, né? O que o cliente quer? O que ele deseja? Quais são os anseios dele? Quais são os medos, as frustrações, os receios, né? Então, a gente começou a olhar para o cliente, olhava para ele e tentava raciocinar sobre tudo aquilo que fazia parte do imaginário desse cliente. Só que isso foi refinando tanto que a gente saiu do foco no cliente para o foco do cliente. O que é o foco do cliente? É como se eu calçasse os sapatos do meu cliente. Eu tenho uma empatia tão grande que eu ocupo o mesmo lugar que ele, para não ter o olhar de fora. Eu não estou olhando de fora para o que você quer, eu olho do mesmo lugar que você está enxergando. E aí foi quando a gente começou a refinar esse conceito de experiência do cliente, que pode vir a ser uma experiência de sucesso. E aí você tá falando isso tudo, evolução, eu entendo que as marcas estão fazendo isso, as marcas hoje estão cada vez mais pessoais, a gente vê às vezes Netflix chamando a pessoa pelo nome, comentando no tweet da pessoa ali, né, como assim uma multinacional comentando e chamando as pessoas, indicando séries, sendo muito próximo ali no foco do cliente. Tô vendo recentemente, inclusive, o Mark Zuckerberg mudou totalmente a forma como ele se expõe nas redes sociais, para ele se aproximar, né? Ele tem um foco do cliente. O que a sociedade exige hoje, mas o que isso tem a ver com a advocacia? Por que isso é importante para a gente, né? Quando a gente pensa em marca, em produto, Coca-Cola, tudo bem, mas e na advocacia, né? Na advocacia, isso é extremamente importante, por causa dessa diferença aqui, ó. Na advocacia, fica muito claro a importância do cliente para o advogado, porque cliente, gente, não é igual a consumidor. Tá? Consumidor não requer uma relação prévia, não requer confiança, né? Consumidor, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que hoje o dia está muito quente, e eu esteja caminhando aqui pelo centro, muito calor, e eu decida parar numa lanchonete e comprar uma água para continuar caminhando. Eu não sei o nome daquela lanchonete, eu não sei quem são os donos, eu não sei quais são os valores dessa lanchonete,
talvez eu nem lembre nenhum local se eu precisar voltar no mesmo lugar, né? Então, eu fui uma mera consumidora. Consumo é isso, eu posso nunca ter tido uma relação prévia, posso nunca mais voltar a consumir, né? Então, não existe nenhum tipo de vínculo. Agora, quando a gente fala de cliente, não. Cliente tem vínculo. Cliente é aquela pessoa, você já viu qual pessoa usa Apple, né? O celular da Apple, ela só compra Apple. Ah, não, mas o celular da Xiaomi tem uma câmera melhor, mas o celular da Samsung tem um nível de bateria. Para a pessoa não interessa, ela não está ligando para os requisitos técnicos para o produto. Emocionalmente, ela tem uma relação afetiva até com aquela marca, né? Então, ela se torna uma cliente. Então, o cliente tem esse tipo de relação, né? É aquela relação realmente de confiança. Então, a gente está falando no nível de cliente que a gente chega a um ponto da lealdade, né? E quando a gente olha para uma relação entre advogados e clientes, é uma relação de lealdade. Os clientes estão confiando em vocês para resolverem, né, a aposentadoria da vida deles, uma pensão, porque eles estão sem dinheiro, eles precisam, né, que seja resolvido, um divórcio que está machucando muito, né, uma questão trabalhista que é motivo de muita angústia, né, uma questão societária que os sócios estão angustiados. Então, isso requer uma relação de lealdade, de confiança que é muito grande, né, e é por isso que a gente tem que cuidar dessa relação, porque o nível de confiança que é depositado é imenso, né? E é por isso que isso faz sentido aqui na nossa advocacia. E eu vou contar uns casos para vocês aqui, Mineiro adora o tal dos causos, né? Para vocês verem como que marcas e empresas se valorizaram muito com esse conceito de sucesso do cliente. E aí vocês podem pensar, mas são marcas muito grandes. Eu vou trazer exemplos desde marcas muito grandes até exemplos ordinários do nosso dia a dia. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem um caso de uma dona que postou a foto do cachorro dela, porque ele tinha comido o cartão dela do Nubank, né? O que o Nubank fez? O que ele pensou quando o Nubank viu aquela postagem nas redes sociais? Não, peraí, né? Nós vamos encantar essa cliente, nós vamos mandar para a casa dela uma carta, tudo em roxinho, né? Tudo nas cores do branding do Nubank, escrita à mão, né? Com um presentinho ali que permite que o cachorrinho coma, né? Colocando a ração dentro, focando numa experiência do cliente. Agora, vocês já imaginaram um banco, gente? Estou falando de um banco geralmente é uma instituição o quê? Secular, né? Quando a gente pensa em banco, o que a gente geralmente vem na nossa cabeça? Burocracia, regra, firmeza, robustez, austeridade, né? Era isso que a gente pensava de banco antigamente. No Nubank, não. Aqui não. Eu, enquanto banco, eu mando uma carta escrita na sua casa, né? E aí, o quanto que o Nubank foi capaz de surpreender essa cliente? Absurdamente. E aí a gente pensa, nossa, mas quanto que ele gastou de dinheiro para surpreender essa cliente? Praticamente nada. Eu não estou falando aqui de um mega produto tecnológico, de um mega investimento em equipe, nada disso. Estou falando de uma carta escrita à mão e um brinquedo ali, provavelmente com menos de R$ 50 foi mandado no correio, né? E depois esses relatos começaram a viralizar, e aí o Nubank fez até uma parceria com essa marca de pet shop e fez um brinquedinho, né, simulando o cartão, né, e aí reforçou mais o branding da marca, porque, obviamente, seu animalzinho brincando com o brinquedo com a logo do Nubank, sendo que animaizinhos, quem tem sabe que é um ente da família, né, é um ser amado vinculado a uma marca, né, e tudo deu início por causa de uma carta, da atenção que o banco deu para uma necessidade de um cliente, né. E aí eu trouxe aqui para vocês o Quinto Andar. O Quinto Andar era uma startup, né, que permite que a gente compra e alugue imóveis. E recentemente eu passei por uma experiência nessa imobiliária porque eu decidi alugar um flat e eu estava apenas curiosa para ver, como é que essa questão nessa startup de fiador, em quanto tempo eles aprovam o meu crédito, como é que funciona todo esse processo de fazer a gestão de um contrato dentro de um aplicativo, porque é tudo dentro do aplicativo deles. Estava olhando alguns valores de imóveis em determinadas regiões, e eu me deparei com um imóvel que eu gostei muito, comecei a seguir as etapas que seriam para realizar um aluguel em 12 horas. Em 12 horas, eu estava com um contrato de aluguel no meu e-mail para assinar. Eu fiquei até surpresa, porque eu estava simplesmente cogitando, né, e não pensando em alugar, até porque eu sabia que, com base nas minhas experiências pretéritas imobiliárias, não é simples assim.
né? Vocês provavelmente já passaram pelas mesmas experiências que eu, né? Geralmente você tem que preencher uma ficha, aí você tem que ir lá na imobiliária, pegar a chave para poder se deslocar até o apartamento, voltar na imobiliária, devolver todas aquelas chaves, porque geralmente a gente pega vários para visitar. Aí você preenche ficha, tem que saber se tem gente na frente, aí se tem proposta dele, qual que é a minha proposta, se tem fiador, se não tem. Aí fiador é uma chatice para quem é fiador da gente, que tem que enviar um monte de documento. Então, assim, é um processo muito burocrático. Então, eu jamais esperei que em questão de 12 horas eu fosse ter um contrato na palma da mão para assinar. Né? Eu até esperei um pouquinho mais, deixei para assinar no dia seguinte para ter certeza que era aquilo que eu queria mesmo. Né? Então, a gente começou a ver aqui as marcas e as empresas ressignificando através das experiências relações que antes eram muito burocratizadas e a gente já tinha uma experiência até frustrante, a gente já sabia como é que seria, né? Recentemente eu tive que abrir uma conta num banco em razão de uma subvenção que a startup ia receber e era obrigatório ser banco público. Gente, eu fiquei mais de 1h30 para dar conta de aumentar um limite de Pix do banco, sabe? Então, assim, são situações que hoje é até meio que ultrajante a gente se submeter a isso de novo. Porque como as experiências elas foram ressignificadas para melhor, a gente, enquanto consumidor, a gente não aceita mais esse tipo de posicionamento. Eu só abri a conta no banco público porque eu fui obrigada, porque se não fosse, eu não teria aberto. Né? Então, a gente começa a perceber que os nossos clientes também estão envoltos nesse tipo de relacionamento. Né? Os seus clientes, eles também estão conectados, os seus clientes também têm conta em banco digital, se locomovem por aplicativos, pedem delivery, se hospedam no Airbnb, eventualmente utilizam Quinta Andar, Boozer. Então, essa é a sociedade em que os nossos clientes se encontram. E aí, quando a gente olha para os serviços que nós, enquanto advogados, prestamos, a gente faz parte desse serviço que as pessoas sabem que é burocrático, que é demorado, que é lento, que não tem ponto de contato, que não tem resposta, que não tem alinhamento de expectativa, né? Será que os clientes eles vão aceitar com base nesse tanto de experiência que eles têm, que continue a ser dessa mesma forma? Né? Então, esse é um questionamento que a gente já começa a se fazer aqui. Né? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, porque às vezes a gente pode pensar assim, não, mas você está falando de um banco, você está falando de uma imobiliária. Gente, vou trazer para vocês o quanto que a experiência é capaz de mudar o café. Né? Café é uma das coisas mais simples e ordinárias que tem, é uma das coisas mais simples do nosso dia a dia, né? A pessoa pode ser rica, milionária, a pessoa muito humilde, que geralmente elas têm em comum um cafezinho ali no dia a dia delas, né? E quando a gente olha para o café nada mais é do que uma commodity, né, gente? Café é vendido em sacas, né? Agora, vocês imaginam se a gente fosse comprar o café em sacas, se a gente fosse lá nos armazéns, né, comprássemos a saca do café, levássemos isso para casa, tivéssemos que ter um local com tamanho suficiente, espaço suficiente para caber aquela saca. Toda vez que a gente fosse fazer o café, a gente tivesse que moer o grão. Olha como é que isso é uma relação com muitos atritos com o cliente ali, né, com o consumidor. Né? E certamente a primeira empresa que pensou em simplificar isso para o cliente e tornar essa commodity um produto, ela alavancou. Por quê? Ela falou, não, peraí, essa é uma experiência cheia de atritos, é difícil, né? Para que a pessoa precisa ter uma saca de café em casa? Eu vou torrar isso já para ela, deixar num pacotinho pequeno que ela consegue comprar na gôndola do supermercado, guardar em qualquer lugar da casa dela ali, em qualquer cantinho, e que renda para ela muitas porções de café, né? E aí, realmente, a gente vê o café como um produto. Agora, é óbvio, né, se a gente for comparar o preço da grama dele enquanto commodity, enquanto produto, é muito mais caro o que a gente paga no supermercado, né, por causa desse todo esse beneficiamento que ele passou. E quando a gente pensa no café enquanto um serviço, né? A gente vai ali na padaria, nós vamos combinar que depois sai todo mundo tomar um cafezinho, né? Aí sim ele é até mais caro, né? A gente está falando dele como um serviço. Então, uma xícara de café vai sair muito mais caro do que se eu estivesse fazendo uma garrafa inteira de café aqui na minha casa e estivesse servindo várias vezes, né? Mas tudo bem, porque a gente aceita que ele tem um valor agregado pela experiência do serviço que está sendo ofertado. Eu não tive que passar o café, eu não tive que ferver a água, eu recebi ele pronto na minha xícara. Isso tudo agregou valor que fez com que aquele serviço aumentasse de preço sem que eu sequer questionasse, né? Mas tem um determinado ponto. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito comum, às vezes, a gente ir no aeroporto, pedir um cafezinho desse preto, assim, simplão, e a gente ficar abismado com o preço do café. Né? A gente fala, às vezes, nossa, mas vou pagar
R$ 30, né, num café e um pão de queijo? Não, isso aqui é um absurdo. E aí, por quê? A sua expectativa quanto àquele serviço que estava te oferecendo não seria suficiente para você pagar R$ 30. Tudo bem pagar 3, mas 30, né, 15, né? 30 seria tudo, mas R$ 15 num cafezinho não faz sentido. A gente se sente meio que violado ali, a gente acaba pagando por falta de opção, né? Mas até certo ponto, esse serviço ele agregou valor, o que fez com que agregasse no preço, né, que o consumidor estaria disposto a pagar. E quando a gente fala do Starbucks, né? Quando a gente fala dele como serviço, pagar ali 3 e pouquinho, a gente aceita. Pagar 15 é loucura, mas você paga 30 no Starbucks, né? Até mais de 30. Por que eu pago no Starbucks um café e aceito pagar R$ 30? Não só aceito, como quando você vai no Starbucks, o que você faz geralmente? O que a pessoa geralmente faz quando ela vai no Starbucks? Ela tira uma foto, né, e ela posta no Instagram, porque aquilo é status, né? Ela quer se sentir fazendo parte de uma comunidade, de um ciclo, de um reduto de clientes que consomem aquele produto, né? Aqui em Belo Horizonte, né, Biju tem sede em BH, lançou recentemente uma loja da Starbucks em um dos shoppings, ela dá fila até hoje. Então, a gente está falando de pessoas fazendo fila de espera para consumirem café e pagarem entre R$ 30 e R$ 40 no copo, né? Mas por quê? Porque a Starbucks oferece uma experiência, gente. O café, ele é tão seu, mas ele é tão seu que ele vem até com seu nome, né? Ele é personalizado, ele é feito para você. Diferente do serviço, do café enquanto serviço, que se a gente for na padaria, todo mundo vai tomar o mesmo cafezinho preto, na Starbucks o café é seu. Você escolhe os ingredientes, você personaliza ele. Pode ser que a gente chegue lá e a gente mude os ingredientes, acrescente coisas, e no final todo mundo aqui tem um café totalmente diferente um do outro, né? Isso é a entrega de valor. É isso que faz com que seu cliente enxergue que aquele produto que é uma saca de café, que você jamais pagaria R$ 30 por um copo, aqui você paga e ainda posta rindo, feliz, né, e apaixonado pela marca. Então, a gente está falando de algo muito simples, não estou falando de um aparelho tecnológico, estou falando do nosso querido cafezinho, né? E aí, quando a gente olha para essas situações, o que a gente consegue concluir? O Nubank inventou o banco, né? O Quinto Andar inventou a imobiliária? Starbucks inventou o cafezinho? Não. Eles inventaram a experiência do que é ter um bom banco, a experiência do que é ter uma boa imobiliária, a experiência do que é tomar um café que você escolhe, que você personaliza, que vem no seu nome, né? Isso de que um copo diferente, que você gosta de segurar, que você quer mostrar, né? Isso é a experiência. E aí, o que a gente olha? Por exemplo, o Quinto Andar. O Quinto Andar é uma startup que a gente chama de unicórnio. O que é uma startup unicórnio? É uma startup que tem um valuation, né, um valor de mercado superior a US$ 1 bilhão antes de fazer a abertura de ações na Bolsa de Valores, antes do que a gente chama de IPO. Então, a gente está vendo que uma imobiliária tem um valor superior a US$ 1 bi, né? E por que as outras imobiliárias não têm? Como eu disse, o Quinto Andar não inventou o serviço de imobiliário. Ele inventou a experiência do que é ter uma imobiliária. O Nubank, quando chegou no mercado, né? O Nubank estava concorrendo com grandes players, a gente está falando dos maiores bancos, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, né? São os maiores bancos aqui no Brasil. E por que de repente o Nubank começou teve um trimestre que desbancou, chegou a ser o maior banco da América Latina, desbancou até o Itaú durante um certo período? Porque o Nubank inventou banco? Não, inventou essa experiência do que é ter um bom banco e começou a mover a roda porque os outros bancos começaram a ter que se reinventar, criar bancos digitais, flexibilizar tarifas, né? Isso é inventar a experiência. É isso que a gente precisa começar a olhar dentro da nossa advocacia, né? E aí, por quê? Com a frase que eu comecei aqui o nosso evento. Porque, independente de você estar preparado ou não, o seu cliente sempre vai ter uma experiência com o serviço prestado por você. E a questão é, você quer que ao longo da sua carreira inteira, a experiência que você vai ofertar para o seu cliente vai significar o resultado final da ação? Ou você vai ter controle sobre as variáveis dessa experiência que você está ofertando, né? Então, é sobre isso. O que eu posso fazer de diferente para o meu cliente? Como é que eu trago esses elementos para eu trazer uma experiência melhor, para eu ser reconhecido pelo meu trabalho, independente do resultado, que muitas vezes não está no meu controle? Né? Como é que eu me torno esse profissional de sucesso e que entrega esse tipo de sucesso para os meus clientes? Então, esse tipo de pensamento que a gente tem que trazer e eu vou mostrar para vocês como.
né? E aí, quando a gente olha para o mercado jurídico, gente, a gente está entrando agora nos exemplos jurídicos. Tem uma pesquisa da AB2L, a AB2L é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Eles perguntaram para 1.500 clientes de advogados que cancelaram um contrato com o advogado e contrataram outro, e perguntaram para esses clientes quais foram os principais motivos pelos quais eles decidiram descontinuar esse contrato, cancelar esse contrato e colocar outro advogado no lugar. O que foi que motivou essa troca, essa quebra contratual? E aí os clientes foram elencando os motivos. E aí parece meio chocante para a gente advogado. Mas para o cliente, ele não saber o status do processo, né, para quase 70% deles, é o principal motivo pelos quais eles cancelam um contrato com um advogado e contratam outro, tá? E aí, por que às vezes isso aqui parece chocante para a gente que é, né, advogado? Porque não explicar, para o cliente não saber o status, né, ele não ter explicação sobre o status do processo dele, é pior do que um advogado perder um prazo ou ser despreparado, né? E isso, na nossa cabeça de advogado, em regra, não faz muito sentido. Porque a gente pensa assim, não, de jeito nenhum, né? Eu preciso mostrar preparo, né? Eu não posso perder um prazo. Para mim, perder um prazo é muito pior do que eu não falar com o cliente o que é concurso para despacho. Geralmente é isso que o advogado tem na mente. Mas aí, quando a gente começa a olhar no foco do cliente, né, a gente calçar as sandálias dos nossos clientes e começar a enxergar do ponto de vista da empatia dele, a gente começa a entender por que não saber o status para ele é pior do que perder um prazo. Porque ele não saber o status do processo, gente, significa que ele acha que você não está trabalhando. Para ele, não saber o status do processo é como se o processo simplesmente não estivesse caminhando, né? E aí tem um cliente aqui da Evijuro, o Cleilton, assim, uma pessoa de uma simplicidade imensa, uma visão absurda de mercado, uma pessoa que está crescendo de forma fantástica e contribuindo com o ecossistema de uma forma muito maravilhosa. Ele trouxe um feedback que resume essa visão dos clientes. Para o seu cliente, não interessa, né, se a sua petição é maravilhosa, se o seu português é perfeito, se a forma de escrever é da forma como você revisou várias vezes, para ele não interessa isso, né? O cliente não está ligando se a sua petição for perfeita. Para ele, atendimento é a percepção de que o serviço está sendo prestado, né? Então, a preocupação que você tem que ter é com a percepção do cliente. Óbvio, rigor técnico, capacidade, qualificação tem que existir, porque isso é um mínimo, né? Você é um profissional da sua área, né? O que se espera de um profissional, no mínimo, é que ele tenha boas qualificações, né? Mas e para além disso, né? Inclusive, teve uma cliente que uma época contratou a IVE, que ela trouxe uma reflexão muito importante exatamente sobre isso. Na época, ela tinha ganhado uma ação, ganhado um valor muito expressivo para uma cliente, a ação tinha, né, ido a grau de recurso e tudo. Depois de muitos anos, ela ligou para a cliente para finalmente dar a notícia que tinha dado tudo certo e a cliente ia ganhar um dinheirão. E quando ela foi ligar para a cliente para contar as boas novas, a cliente ficou irritadíssima e falou: olha, já não bastava a hora, eu não aguentava mais procurar a doutora por notícia, eu só quero saber do meu dinheiro, não quero saber da doutora nunca mais. E aí a advogada, ela ficou tão traumatizada, porque falou, nossa, gente, eu fiz um trabalho excepcional, eu trabalhei tanto nesse processo, eu fui ligar para a cliente e eu me senti mal. Ela falou que ela se sentiu como se ela tivesse perdido, e na verdade ela tinha ganhado um valor expressivo para a cliente. E aí ela entendeu da angústia que essa cliente ficou durante os anos em que ela estava trabalhando, porque ela realmente não conseguia dar um suporte ali para essa cliente. E aí ela começou a focar, então, a dar vários pontos de contato com os clientes, a dar várias notícias, né, trazer esses vários pontos para o escritório. E aí, teve uma cliente, aí ela trouxe isso na época da contratação, que ela perdeu a ação. E aí, quando ela foi ligar para a cliente para comunicar que tinha perdido, a cliente falou, olha, doutora, fica tranquila, eu sei tudo que você fez por mim, você me explicou a evolução do processo, eu fui entendendo o que estava acontecendo e entendi os riscos que eu estava sujeita, faz parte, eu agradeço por todo o empenho e tudo. E aí que ela percebeu que a percepção é valiosíssima. E aí ela contratou a Eviju, porque no caso ela não dava conta de ficar fazendo isso de forma recorrente com todos os clientes. E é justamente esse feedback aqui de milhões. Né? E aí eu vou trazer alguns feedbacks aqui também para vocês. Esse aqui é o nosso time entrando em contato com o cliente, perguntando, né, o que eles estavam achando da Dona Ive. Né? A nossa ferramenta ela é tão humanizada que os clientes chamam ela de Dona Ive. Se tem sentido que está economizando tempo nas atividades do escritório, se o fluxo de atendimento do escritório tem sido reduzido, né? O que os clientes têm dito sobre a Ive. E aí esse cliente trouxe, por exemplo, olha,
Ótimo dia. Melhorou bastante as atividades administrativas e o fluxo tem reduzido bastante. Nossos idosos amam a IVE. Isso aqui para a gente é um baita elogio, porque isso aqui, ó, é a gente trazer uma percepção de qualidade para um cliente que, em regra, é mais velho, né? E às vezes as pessoas pensam, nossa, mas o cliente mais velho vai conseguir interagir com a ferramenta? Vai, porque ele recebe no WhatsApp dele, né? Então, isso aqui para a gente vale ouro, né? Aqui também, num grupo, vários advogados conversando sobre a Biju, e aí esse aqui trouxe, tinha alguns que mandavam mensagem, ligavam o dia sim e dia não, com a IVE, isso acabou, né? Aí trouxe, sua prova viva que vale muito a pena, inclusive quem quiser usar a IVE, sua prova viva vale muito a pena. No começo pensei que seria besteira, porém logo mudei de opinião, já estou usando desde o começo do ano. E aí uma pessoa perguntou, eu já pensei várias vezes, mas tenho muitas dúvidas se realmente vai diminuir as perguntas de como estamos nos processos. Realmente diminui? E muito, não é pouco, não. Então, isso aqui para a gente são exemplos reais de interações que fazem muito sentido e que mostram como que a gente pensar numa jornada em que a gente traga vários pontos de contato para o cliente, né, é muito importante para a expectativa de sucesso que a gente quer realmente oferecer, né. E aqui, explicando um pouco do que a Iviju faz, a gente é uma frente, né, em que a gente pensou em vários serviços para reduzir justamente a ansiedade do cliente. Então, o que a gente pensou aqui? Ó, para o cliente não ficar ansioso, o que ele precisa? Então, vamos resumir e simplificar. Ele precisa receber na palma da mão dele os status do processo, né, as novidades, os andamentos ali, uma linguagem que ele consiga entender. Ele tem que poder também perguntar sempre que ele quiser. E ele tem, inclusive, que conseguir falar com seres humanos. Muitas vezes a gente está conversando uma tecnologia, mas a pessoa só quer saber do ser humano, né? E ele também tem que saber quando o processo dele não caminhou. Então, a gente começou a olhar para uma tríade e a gente entendeu que era isso que fazia sentido. O cliente ele tem que receber na palma da mão numa linguagem que ele entenda, tem que poder perguntar sempre que ele quiser, tem que saber que o processo não caminhou, mas tudo bem que estamos olhando todos os dias, e a gente ainda colocou uma funcionalidade que se ele fizer perguntas estratégicas, aí sim a gente filtra e direciona isso para o escritório. Menos de 3% das interações demandam o secretariado simples, mas para a gente fazer uma parceria importante em que aquilo que é prerrogativa do advogado fique com ele, e os outros 97%, que são andamentos simples, né? Mais de 90% dos atos processuais, eles são meramente impulsionadores, né? Então, o objetivo é de fazer com que o advogado não tenha que ficar olhando o sistema o tempo inteiro para falar que está concluso, que foi proferido despacho, que foi juntado um alvará, que está com ofício, uma carta precatória, que foi para a contadoria, foi juntado de um AR, né? Não faz tanto sentido numa rotina em que a gente tem que otimizar o tempo do advogado, né, para fazer isso. E aí, quando a gente pensa em otimizar o tempo, aqui também é bem legal a gente fazer uma reflexão, né? Quanto tempo você gasta semanalmente respondendo os clientes no seu WhatsApp? Né? E aqui é uma pergunta muito importante, porque se você gastar 1 hora por dia, e eu conheço advogados que gastam muito mais, mas se você gastar 1 hora por dia, a gente está falando de aproximadamente 5 horas semanais, aproximadamente 20 horas por mês, perfeito? O que você faria com 20 horas a mais por mês? Né? Quanto custa a sua hora? Ah, minha hora custa R$ 100, então a gente está falando de R$ 2.000, né? Mas, independente do valor da sua hora, o que você faria com pelo menos 20 horas a mais todo mês? Porque tem advogado que quando ele faz essa conta, não são 20 horas, não. São 40, 60, 80. O que vocês fariam? Né? Façam esse exercício de reflexão. Vocês teriam mais tempo para os seus filhos? Você teria tempo de buscar ou levar seu filho na escola? Tomar aquele café da manhã mais demorado, se ele te pedisse? Ter um tempo para o seu parceiro, para sua parceira? Ou sai da família? Você teria mais tempo para organizar a gestão do seu escritório? Prospectar mais clientes? Buscar novas capacitações? Participar de eventos, feiras, networking? Fazer prazos com mais qualidade, com mais tempo, né? Não fazer tudo no sufoco. O que é que você faria se você tivesse pelo menos 20 horas sobrando todos os meses? Gente, horas, tempo é o ativo mais valioso que existe na nossa vida, né? Tempo é definitivamente vida. Então, quando a gente olha para uma solução como essa, é muito mais óbvio que a gente quer reduzir a ansiedade do cliente, mas é sobre vida, né? Sobre a vida do advogado e sobre a angústia da gente tirar o peso do cliente, né, dele viver às cegas. A gente brinca que a justiça é cega, mas o cliente não precisa ser. Né? A transparência que a gente traz, a clareza, a simplificação, enriquecem muito, né, as nossas relações.
né? Aqui a gente traz um exemplo de como o nosso chatbot funciona. A gente não sai mandando para os clientes os andamentos do processo de cara. A gente primeiro manda uma mensagem de boas-vindas, se apresentando como a Ivy, a nova assistente virtual do escritório. Pergunta se eles querem receber as mensagens, porque para a gente é muito importante que eles queiram. Né? A gente não quer ser um spam, não quer ser aquela empresa que sai mandando mensagem sem o cliente querer. Né? E aí sim, quando ele aceita, é que a gente monitora diariamente os andamentos do processo dele, né, em todos os tribunais do país, em todas as instâncias, e quando tem uma novidade, o nosso robô captura aquele andamento, traduz para a linguagem sem o tal do juridiquês e vai disparando para os seus clientes os respectivos status dos processos nas linguagens em que na linguagem que eles vão conseguir compreender, tá? Então, a ideia é realmente trazer um ar de simplificação, é ser simples, direto ao ponto, mas para entregar um valor, né, que geralmente é o que falta na advocacia. Hoje, a gente realmente percebe que existem várias soluções da porta para dentro dos escritórios. Mas quando a gente olha em soluções que focam no cliente, que no final das contas é a razão de ser de todo e qualquer advogado, a gente é carente de soluções. E isso aqui para a gente é transformador, é o nosso orgulho de todos os dias, né? Aqui exemplos do nosso atendente humano chatbot, que é extremamente elogiado. Nosso time é muito bem preparado, isso para a gente também é um motivo de muito orgulho, com a qualidade que é feito, carinho, uma comunicação não violenta, sempre chamando pelo nome, sempre sendo solícito. Imagina o seu cliente sabendo que ele tem um ponto de contato em que ele pode sempre contar, que o escritório proveu isso para ele. Isso aqui é enriquecedor. Né? Aqui um exemplo do secretariado simples, que é quando o cliente quer mandar um documento ou uma dúvida mais estratégica e a gente direciona isso para os escritórios, né? E o lembrete de monitoramento, em que se o processo não teve ali aquela novidade naquele mês, né, para o cliente ficar tranquilo, porque a gente está dizendo para ele que a gente está olhando os processos todos os dias, que quando tiver novidade ele será avisado, né, isso entrega muito valor, isso mostra que o escritório está continuamente ali olhando por esse cliente. Isso para a gente aqui é sensacional, os clientes amam e os advogados também, tá? E aqui vou voltar aqui. Isso aqui é um feedback real, opa, de um usuário de advogado mandando mensagem para o nosso time de atendentes dentro do chatbot. Vou voltar aqui para vocês poderem escutar. Vamos lá. Isso aqui para a gente, é a consagração de que o serviço que a gente faz realmente é transformador, é o que muda. Isso é a experiência do cliente, isso aqui é uma experiência de sucesso. Né? E aqui tem outros relatos reais de clientes, então a gente trouxe para vocês a visão tanto de advogados quanto dos clientes dos advogados, né? Então, meu Deus, muito chique essa minha advogada, que bênção, estou esperando isso há tempo. Parabéns, adorei seu atendimento, já que eu não consegui ver o processo. Obrigada aí, você amou, tá de parabéns. Esse é o escritório de advogados do meu sonho, amei a novidade. As respostas são sempre muito claras, muito simpática você. Excelente esse acompanhamento em tempo quase real, nos dá uma visão fidedigna de todo o andamento do processo, parabéns. Né? E aí, quando a gente vê esses feedbacks, isso tudo é razão de ser para a gente, que é o que a gente chama de clientecentrismo. Né? O que, que é isso? É a gente colocar os nossos clientes no centro da tomada de decisões. Mas o que, que significa quando eu falo da gente colocar o cliente no centro da tomada de decisões? Significa que o cliente sempre tem razão, que tudo que ele pedir, tudo que ele solicitar em relação ao meu escritório, às vezes até exigir, às vezes tem clientes que têm mais foco nesse comportamento, eu tenho que entregar, né? Muitas vezes eu não vou ter a expectativa daquele atendimento que ele está exigindo. Como é que é colocar o cliente nesse centro da tomada de decisões? Não é o cliente ter sempre razão, mas ele sempre ser considerado em todas as etapas, né? Só que para eu falar, tá, como é que isso é na prática, né? Eu preciso saber primeiro quem é o meu cliente, né? Saber quem é o meu cliente é muito importante. Então, vamos trazer um exemplo aqui, né? A Ivijur é uma startup, mas uma startup, gente, é uma mentalidade. No fundo, é uma empresa. Né? Então, a Ivijur, por exemplo, é uma empresa limitada. E tem empresas que são limitadas também, que têm uma mentalidade mais tradicional. Então, vamos comparar serviços advocatícios empresariais entregues para a Evijur e para uma outra empresa, um supermercado, uma padaria, uma indústria, né, uma outra empresa mais tradicional. Nós somos clientes iguais,
por mais, né, são duas empresas limitadas, nós somos clientes iguais? Claramente não, né? Por mais que sejamos limitadas, podemos ter o mesmo regime fiscal, estarmos na mesma região do país, definitivamente, provavelmente a gente não vai ser igual, por causa da expectativa. Então, quando eu quero conhecer o meu cliente e colocar ele no clientecentrismo, no centro da tomada de decisões, não é que ele vai ter sempre razão, mas as decisões que eu vou tomar no processo, no meu escritório, eu preciso entender quem é o meu cliente, para eu saber, em regra, quais as expectativas que ele possui e quais são os entregáveis que eu consigo fazer em cima daquilo. Então, vamos dar um exemplo, continuando aqui com uma startup numa empresa tradicional. Hoje eu tenho um escritório que presta serviço para a Biju, que é especializado em startup. Vamos imaginar que eu fosse pedir um parecer para eles, um parecer sobre uma situação específica. O que eu, Marcela, enquanto CEO da Biju, uma startup, espero desse escritório? Que eles me entreguem esse parecer para ontem, sim, para ontem, prazo máximo 7 dias, na mesma semana. Se possível, com bullet points, então, tópicos que eu tenho que me atentar, os principais benefícios, os principais pontos de atenção na tomada de decisões, que eu preciso ter foco naquilo ali, na análise de gestão de risco, de preferência no e-mail e no WhatsApp, né, porque eu quero isso rápido, porque o meu meio, o meu modelo de negócios exige que eu tome decisões muito rapidamente. Então, se eles me entregaram um parecer de 60 laudas, com jurisprudência, ementa, daqui um mês e meio, daqui um mês, eu já tomei a decisão independente do que o escritório falar. Então, eles vão me entregue um serviço, muitas vezes de excelência, completíssimo, com a análise de jurisprudência do Brasil inteiro, em que eu simplesmente nem vou usar, eu nem vou ter esperado aquele documento ser feito. Agora, vamos imaginar o inverso, né? Essa empresa tradicional que demanda um parecer do escritório. E aí o escritório manda um parecer para ele na mesma semana, só com os bullet points, no WhatsApp, né? E os principais pontos de atenção. Talvez essa empresa falar, mas o que é isso? Eu paguei por esse parecer, como é que eu levo isso para o meu conselho? Como é que eu considero isso? Né? Porque a expectativa dele enquanto cliente era totalmente diferente da minha. Né? E isso influi muito. O seu cliente, ele quer o quê? Ele quer um acordo no começo do processo ou que você leve o processo até as últimas instâncias? Né? Porque se ele quiser um acordo e você vencer, mas levou até as últimas instâncias, o processo demorou anos, ele pode ter uma experiência frustrada. E se for o inverso também, ele tem uma expectativa de tentar até a última chance, né? E o escritório informar para ele que, olha, provavelmente vai perder, vamos tentar um acordo, provavelmente ele pode consentir em razão da estratégia jurídica, mas talvez ele vai se sentir frustrado porque ele tinha uma expectativa diferente. Então, entender quem é o meu cliente diz muito da postura que eu tenho que ter enquanto advogado, enquanto escritório, enquanto entregáveis, enquanto necessidades, né? E entender a jornada dele. Então, por exemplo, quando eu desenho no clientecentrismo e eu desenho a jornada do meu cliente, nada mais é desenhar mesmo, pegar um papel e colocar por onde esse cliente vem para o meu escritório. Ah, geralmente ele vem por indicação. Perfeito. Não, às vezes ele vem pelas redes sociais, às vezes ele vem pelo meu site, às vezes ele vem pelo Google Ads. Por onde que esse cliente vem? Né? Qual que é a jornada? E aí, quando ele vem, vamos imaginar, sou um advogado previdenciarista. Como é que eu interajo com ele? Ah, ele vem pelo meu site. Perfeito, advogado previdenciário. Geralmente, uma pessoa pode ser potencialmente mais velha, mais de idade. Ela vai entrar no meu site, ela vai entender a linguagem do meu site? Ela vai ter um fale conosco, que ela tem que preencher lá para me enviar um e-mail para falar com o escritório, ou ela vai ter o botãozinho do WhatsApp embaixo, que já é um aplicativo que a pessoa está acostumada a usar no dia a dia dela, para falar comigo. Se ela manda uma mensagem no direct do Instagram, quanto tempo que isso é respondido? Eu respondo na hora, eu deixo a pessoa esperando? Ela entrou no meu escritório, como é que é a primeira reunião? Né? Eu sou um advogado criminalista de família, por exemplo, eu tenho um ambiente silencioso e seguro para que a pessoa possa efetivamente contar o que aconteceu, possa efetivamente contar de um divórcio difícil ou de uma situação que é potencialmente um delito, né? Isso, eu transmito esse tipo de experiência, né? Porque tudo, gente, a gente é muito emotivo. Então, tem, assim, nos escritórios, é muito comum a gente ver, até assim, o cheiro do escritório, o cafezinho que você oferece, a música clássica que toca, né? Isso é muito importante quando a gente pensa na jornada. E aí, beleza, eu fiz o meu primeiro atendimento. Eu pedi uma pesquisa de satisfação? Eu pedi para ele lá no Google Meu Negócios avaliar o meu escritório para ficar cada vez mais bem ranqueado e aparecer para mais clientes? Porque quando eu entendo a jornada do cliente,
eu maximizo as entregas para ele, fazendo o que a gente chama de over delivery, ele esperava X, eu entreguei 10X, mas eu também conseguindo entender essa jornada, eu consigo potencializar aquilo que o meu escritório tem de melhor. Então, um exemplo desse Google Meu Negócios, teve uma vez eu vi um podcast de um escritório, achei super legal a sacada deles. Eles estavam trazendo um ponto em que, quando que é o melhor momento que eles pediam para o cliente avaliar o escritório no Google Meu Negócios. Geralmente no momento em que está começando a ação, porque quando você está iniciando uma ação, requer muitos pontos de contato, de ir no escritório, levar documentos na procuração, estudar o caso, analisar a tese, dar um feedback, né? Então, geralmente, eles pediam naquele momento, e eles tinham muita indicação no Google Meu Negócio, então eles eram um escritório muito ranqueado lá no Sul, em razão disso. Por quê? Eles entenderam o aspecto da jornada e como que isso potencializava o que o escritório já oferecia para os clientes, né? Toda vez que você faz um serviço para o cliente, você manda uma pesquisa de satisfação, né? O tal do NPS, o Net Promote Score, né? Que é medir o nível de satisfação ali dos seus promotores, né? E o que é esse Net Promote Score? Aquela pergunta mais boba, mas cheia de valor, que é, de 0 a 10, o quanto você indicaria meu escritório para um cliente? Gente, parece bobagem, mas quando a gente indica alguém, a gente não indica aquilo que a gente não gosta, né? Então, se o seu cliente der uma nota de 0 a 6, ele é um potencial detrator, né? Ele é uma pessoa que vai falar mal do seu escritório. Se ele der uma nota 7 ou 8, ele é neutro. Se ele der uma nota 9 ou 10, ele é o que a gente chama de evangelizador. É uma pessoa que te indica, que gosta dos seus serviços, que vai te indicar sempre. E aí você precisa entender. Se ele der uma nota de 0 a 6, por quê? O que eu preciso melhorar e evoluir? Né? Se ele der uma nota de 7 a 8, como que eu agora torno ele um cliente que realmente vai ser um advocate, né? Um advogado da marca, um evangelizador? E se ele é 9 e 10, como é que eu recompenso ainda mais essa pessoa? Como é que eu conquisto ainda mais? Você ter esse tipo de elemento é realmente muito importante, né? Então, mapear nos pontos de contato, de assinatura do contrato, né? De a vez que você foi na audiência, como é que foi para ele a avaliação da audiência, dos momentos em que o escritório entrou em contato para explicar uma tese, né? Se tem um serviço como a Eviju, como é que está sendo a experiência. Tudo isso faz com que a gente comece a entender a jornada do nosso cliente, a gente comece a potencializar a experiência de sucesso que é oferecida para ela, refletindo no advogado de sucesso que você sempre sonhou em ser, no momento que você conquistou, ou tornando-se muito mais visível para a sociedade. Nossa, eu já atingi um nível de sucesso muito grande, sou um advogado muito visível, com muita notoriedade na minha região, e eu me destaco ainda mais porque eu não deixo a peteca cair. Eu estou sempre focando em inovação e entendendo a jornada do cliente, os perfis que se encontram nessa jornada, né? E aí, quando eu entendo quem é meu cliente, qual que é a jornada dele e o que é sucesso para ele, eu começo a entender realmente esse clientecentrismo, né? Realmente colocando o cliente ali no centro. E aí, muitas vezes, gente, para a gente desenhar e entender quem é o nosso cliente, muitas vezes um mapa da empatia vale, tá? É muito simples, esse aqui é um framework que a gente acha na internet, mas basicamente é a colocação prática de quando a gente pensa naquele foco do cliente. Eu quero olhar para o meu cliente. Então, a gente começa daqui, ó, o que ele vê, né? O que ele vê? O que influencia ele? Ah, ele vê tal tipo de conteúdo, ele consome tal tipo de curso, ou ele consome tal tipo de situação, ou ele está vivendo determinado tipo de situação. O que ele fala? O que ele faz? O que ele escuta? E aí, quando a gente sai do aspecto externo, a gente entra no aspecto mental desse cliente. Quais são as dores e os desejos dele? O que frustra ele? O que deixa ele ansioso? Ah, ele está com medo de não ter uma aposentadoria, está com medo de passar necessidade no final da vida dele. Né? Qual que é o desejo dele? De ter uma velhice tranquila, de resolver essa situação o mais rápido possível, de poder curtir os netos. Então, quando eu mapeio isso daqui, eu consigo fazer com que o meu escritório traga pontos de contato que beneficiem esse tipo de relacionamento. E aí, por que é importante isso? Porque toda vez que o cliente ele nos procura, ele traz pontos de necessidade, né? E ele, se ele tem uma necessidade, ele tem uma expectativa em relação àquela necessidade. E a gente pode atender essa expectativa, né? Fazendo o tal do over delivery, entregando a mais, ou deixar a desejar, né? E toda vez que a gente tem pontos de contato, né, a gente gera emoções nas pessoas. E emoções, elas são diferentes de sentimentos. Emoções são reações imediatas. Você não tem tempo de pensar. Então, a gente tem emoções que elas são primitivas, né? É raiva, é felicidade, é medo, né? Então, quando você está com raiva, você não pensa, a raiva só veio.
né? E toda vez que a gente tem pontos de contato ali com o nosso cliente, nessa jornada dele inteira, a gente gera uma emoção nesse cliente. E depois, né, a depender se a nossa entrega foi o que ele esperava, abaixo ou acima. Isso vai gerar um conjunto de emoções ali. Com o passar do tempo, essas emoções elas vão se tornando sentimentos, né? Então, por exemplo, não, toda vez o cliente me procura, eu não respondo, meu contrato está numa linguagem que ele não entende, quando vou cobrar deles honorários de uma forma que não é polida, eu não consigo explicar para ele direito, o cliente não entende em relação às teses que eu vou adotar, qual que é o risco do processo, quanto tempo que demora, o cliente chega na audiência, é uma confusão, ele está sempre nervoso e ansioso ali, e eu não consigo acalmá-lo, né? Que tipo de experiência, de emoção eu estou trazendo para esse cliente? Porque esse conjunto de emoções, ao longo do tempo, vai gerar o que a gente chama de sentimento. Nossa, então ele está tendo um sentimento de frustração agora. E sentimento a gente nutre, né? Diferente de emoção, que é instantâneo, o sentimento é com o passar do tempo, né? Então, se o cliente ele vai nutrindo, por exemplo, um sentimento de frustração, provavelmente ele vai te dar um NPS de 0 a 6, né? E ele vai se tornar uma pessoa que é o detrator dos seus serviços, né? Não, olha, aqui no escritório a gente tem vários pontos de contato com o cliente, sempre que a gente presta um serviço, a gente pede avaliação, a gente é solícito e se a gente não consegue trazer uma resolução para ele na hora, a gente dá alinha um prazo com ele sempre, o prazo aqui para responder esse tipo de demanda é de 7 dias, né? A gente tem um acompanhamento na audiência que prepara ele para esse momento, para explicar como é que funciona, o que é importante, como que ele tem que se portar diante do juiz, então ele já chega super tranquilo para esse momento. Quando tem que explicar para ele as teses, a gente tenta fazer isso de uma forma simples, para que ele possa entender para onde a defesa vai ser agora na etapa de recurso, né? E aí, provavelmente, você vai estar tendo vários pontos de emoção positivo, gerando nesse cliente pontos de emoções positivos, provavelmente isso vai gerar sentimentos, né, de confiança, de lealdade, né, que é aquilo que a gente quer que os nossos clientes realmente despertem em relação a gente, para que esse cliente ele te dê a nota 9 e 10. Né? É esse cliente que vai te indicar, independente do resultado final da ação. É isso que eu não entendia quando eu advogava, né? Era esse valor todo, e não era porque não queria prestar esse tipo de coisa, não, no escritório, nossa senhora, trabalhava, era muito, mas eu não conseguia mostrar para o cliente tudo que era feito, eu não conseguia pensar em pontos de surpresa, né, por mais que o escritório seja aconchegante, tem uma música clássica, tem um cafezinho, tem uma sala gostosa para ele sentar, né, eu não conseguia pensar em como materializar ao longo desses pontos. Mas por que não? Porque eu nem sabia de jornada do cliente, né, eu nem sabia quem eram os tipos de clientes do escritório, né, que às vezes vão ter mais, tá? Quando a gente pensa que é o meu cliente, às vezes você vai ter um perfil de cliente previdenciário, que é diferente de empresarial, que é diferente do trabalhista, e entender as expectativas deles é muito importante, porque os setores do seu escritório vão ser direcionados para atender expectativas diferentes. Perfeito? E aí entender que o nosso cliente, gente, aqui eu estou trazendo um radar para vocês, vou explicar um pouquinho deles, eles estão imersos em um mundo totalmente tecnológico, né? É o que a gente falou no começo. O seu cliente, ele está totalmente conectado, ele está sendo totalmente conquistado o tempo inteiro, a gente vive na economia da atenção, então tudo puxa a nossa atenção o tempo inteiro. No universo que a gente está falando de mais de 1,3 milhão de advogados, em que agora parece, inclusive, que aumentou, porque a gente vê advogado o tempo inteiro nas redes sociais, né? Aquela sensação de que, nossa senhora, eu tô vendo advogado o tempo inteiro, ele tá fazendo isso, será que ele tá captando mais cliente, o que eu faço? Então, a gente entrou num nível de velocidade muito grande e de expectativa dos clientes que é muito grande. E aí, quando a gente olha para a nossa clientela, ela é totalmente conectada. E o nosso mercado? Será que ele é? Né? Será que nós, advogados, a gente também não é já um senso de comunidade muito conectado? Eu vou provar para vocês que sim, tá? Esse aqui é um radar da B2L, né, que eu já trouxe aquele gráficozinho no começo, em que eles mostravam aqui essa primeira versão do radar, né? Essa B2L nada mais é do que uma associação em que empresas de tecnologia para a área jurídica se associam, e por isso essa associação ela busca benefícios para o mercado jurídico, desenvolver softwares cada vez melhores, trazer inovação para o mercado, esse é o objetivo macro, tá? E aqui em 2017, essa associação foi fundada, e eles fizeram esse radar aqui com as empresas que se associaram naquele ano. Claro que tinham mais empresas jurídicas, né, mas a gente está falando aqui das que efetivamente eram associadas naquele momento. Então, tem várias empresas aqui que a gente conhece, são nomezinhos, né, que rememoram o nosso dia a dia nas redes sociais, né, de serviços de modo geral. Aí a gente olha para esse radar desse ano.
né, de março de 2024. Olha só a quantidade de soluções que existem no mercado jurídico, né? E a gente está falando aqui de tudo quanto é área, desde gestão de escritórios, departamentos jurídicos, analíticos de jurimetria, resolução de conflitos, automação e gestão de processos e documentos, de compliance, de rede profissional, de discovery. Gente, é uma infinidade. E, mais uma vez, né, eu estou falando aqui de empresas e startups que estão associadas. Se não for associado, não está aqui. Então, esse radar é muito maior. Tá? Para vocês perceberem que essas inovações, elas já existem no Poder Judiciário, isso já faz parte da nossa realidade, tá? Inclusive, tem um estudo da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, que existem hoje, nos tribunais de justiça do Brasil, ao menos, pelo menos, 72 projetos de inteligência artificial rodando, né? Então, isso é muito importante, porque a tecnologia, ela já está imersa não só nos nossos clientes, não só nos nossos players, né, nos possíveis serviços que a gente pode contratar, mas também dentro dos tribunais. Então, como que a gente pode pensar numa advocacia que a gente não conecta inteligência, tecnologia e experiência, né? Não tem como a gente pensar numa advocacia hoje que é desconectada desses preceitos, né? E, inclusive, o nosso tribunal aqui mineiro, eu estou trazendo aqui o exemplo do TJMG, porque é o tribunal da nossa casa, a Evijur é uma startup mineira, foi o primeiro tribunal de justiça no Brasil a lançar um edital para contratação de startups, né, para realização de provas de conceito no tribunal, e a Evijur venceu em primeiro lugar, né, nessa licitação, foi a primeira startup jurídica a ser contratada por um tribunal de justiça no Brasil, para vocês verem que isso é uma demanda que já acontece, né, isso já existe. E é por isso que, né, geralmente, quando eu falo da Evijur, a gente fala muito sobre comunicação, de trazer pontos de contato simples para os clientes, de valorizarem a jornada, do cliente ele tem quem confiar, dele ter, lembrar que o escritório está pensando nele, trabalhando por ele a todo tempo, né, a todo momento. E aí, geralmente, quando eu falo da Evijur, eu falo bem-vindo ao mundo da comunicação inteligente. Mas aqui eu quero ir além, né, eu quero dizer, sejam bem-vindos ao mundo da advocacia inteligente, porque é isso, né, é a junção de inteligência, é a junção de tecnologia, é a junção de experiência, né, é a junção de humanização, é isso que essa nova advocacia exige, né, e era isso que eu não entendia quando eu advoguei durante 7 anos, era isso que eu gostaria de saber, e é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Muito obrigada. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa eu parar aqui. Pessoal, ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Gostaram do evento? Esse vai ser o primeiro de muitos. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Mesmo que não tenha pergunta, quem quiser abrir aqui o microfone, compartilhar alguma coisa que tirou de insight de hoje, fiquem à vontade para trocar. Ah, agora eu vi que não reproduziu o som aqui no Meet, né? Mas não tem problema não, a gente manda lá na comunidade o áudiozinho do cliente, tinha só a legenda, mas eu mando aqui, tô vendo aqui os comentários. Tô vendo aqui, Matheus, deixa eu ver aqui alguns comentários, ó. Maurício Rosa, você é de Natal, Maurício? Não, quando eu falei Natal, eu estava me referindo à Coca-Cola. Remete logo ao Natal. E é muito vinculado ao sentimento, né? Como que pode? Isso, família, né? Aquela coisa toda. As cores, né? O vermelho. Uhum. E não era nem assim Papai Noel, né? Quando você vai olhar na história, Papai Noel não era nem vermelho. Então é você. Tem isso, né? Mas eu gostei muito da sua apresentação. Eu estou mais ou menos há um mês com a Evijur, porque eu senti realmente uma necessidade muito grande de ter essa assessoria, no sentido de eu poder dar um feedback melhor para o cliente. Eu estava sentindo que alguns clientes estavam realmente ficando chateados porque acham que nós não damos a atenção necessária, né? E todo cliente ele entende que o caso dele é sempre o mais importante, né? E você acaba
percebendo que você precisa fazer alguma coisa. Não basta apenas... O cliente não quer saber do resultado, e é verdade. Ele quer realmente ter uma experiência, ter um contato mais próximo. Então, assim, tem mais ou menos um mês, eu já senti uma grande diferença de contatos de clientes fazendo diretamente comigo. Diminuiu muito isso, mas sensivelmente. Então, isso para mim tem sido muito bom, porque você acaba tendo um tempo maior. E tudo que você falou faz muito sentido. Realmente as pessoas querem ter elas querem se sentir importantes, que você realmente olha para elas e você está vendo realmente o caso dela. E nessa era da comunicação, da informação, todo mundo full time, as pessoas não querem esperar. Elas precisam perguntar e obter a resposta quase que instantaneamente. Então, a gente tem que realmente aprimorar a experiência do cliente, principalmente na advocacia, sem muito latim, não, sem latim. O latim já morreu, né? Definitivamente é uma língua morta. Maurício, fico muito feliz com o seu feedback, porque é a prática, né? Não tem jeito, é o que você trouxe. A advocacia é muito corrido, o dia a dia. Não, o cliente, ele quer a personalização, ele quer para ontem, a gente quer tudo para ontem. Quando a gente vai pedir, por exemplo, um aplicativo de um Uber da vida, se tá lá marcando 7 minutos que vai dar, a gente já perde a paciência. Então, será que eu olho o outro? Então, geralmente, o que o cliente faz? Ele quer tudo o mais personalizado possível para ontem, com o menor preço, e geralmente ele já pesquisou no Google onde procurar, porque o conhecimento hoje é muito difundido. Então, no final das contas, da mesma forma que antigamente a gente estava falando sobre ter mais produtividade, depois foco no produto, depois foco no marketing, né? Hoje, se a gente for parar para pensar e diferenciar os nossos serviços só por preço, a gente está perdido, né? Não é esse mercado jurídico que eu quero. Eu ficava muito triste de ver o tanto que o nosso mercado ele precisa voltar a ser valorizado. E a gente vai ser valorizado pela experiência que a gente oferece, né? O que o Maurício oferece? Não, aqui não. Aqui não é só preço. Aqui você encontra, claro, minha qualidade técnica, isso, mas eu te trago esse tipo de experiência diferenciado, eu avalio o seu caso aqui dentro, eu faço pesquisa de satisfação com você. Então, assim, o que é que você traz diferente? A gente tem que começar a valorizar a advocacia pelo que o advogado entrega a mais, né, pelo plus, e não nivelar por baixo. Então, quando eu ouço esse relato, para a gente, assim, é o que a gente pensa, é o que a gente acredita, né, é o que eu gostaria de ter tido enquanto advogada, mas que bom que eu fico feliz que o mercado foi modificando muito e que isso hoje é algo que os advogados buscam, né, porque é o que faz sentido no dia a dia. Né? Fico feliz demais. Vi aqui o Andril também falando, adoro você e a Ive. O Pedro falando, apareceu mesmo, Pedro. Depois vou te pagar uns royalties aqui, hein? Usamos a Ive Jura aqui no escritório, recomendo. Aí não reproduziu o som, pode deixar que a gente vai mandar esse feedback desse cliente para vocês. Ainda bem que legendamos, esse mesmo. Uso a Ive, recomendo demais, nunca mais perdi tempo respondendo cliente chato. Tudo no mercado está no digital e no uso de AI é inevitável. O que acharam? Nosso escritório já usa a Ive, o Leandro está nos ajudando muito. Qual é o nome do seu escritório? Dani Rodrigues. Agora reconheci vocês. Bom, que a Bia é responsável pela coordenação da gestão do relacionamento, agora você está conhecendo os rostinhos todos de perto, né? Alguns eu não conhecia tanto o rosto. O Maurício, por exemplo, não fui eu que atendi ele na parte inicial, né, Maurício? Mas na hora que você falou de Natal, eu falei, não acho não, deixa eu ver aqui. Fui lá, vi que era do Rio, já tenho acesso a tudo aqui. Muito bom. E esse é só o primeiro de muitos, como a gente explicou, pelo menos 2 vezes por mês a gente vai ter pontos de contato sobre, inclusive a gente vai fazer enquetes para vocês, o que vocês querem saber sobre gestão, sobre melhoria de processos internos, sobre como organizar o que for, aplicativos, eu quero dicas de aplicativos gratuitos que eu posso implementar no meu escritório para otimizar tempo, para fazer vários aspectos específicos, inclusive para a gente criar uma comunidade muito forte, porque quanto mais a gente somar, mais a gente ganha. Viu, pessoal? Agradeço muito, muito obrigada e boa noite a todos.